A fecundação é o processo de formação dos embriões e, quando isso acontece de forma natural, os espermatozoides são lançados no corpo da mulher durante a relação sexual e chegam até as tubas uterinas, onde tentam fecundar o óvulo. Depois da fecundação, o embrião se fixa no útero e então tudo começa com o desenvolvimento do feto. Mas, em alguns casos, a fecundação não ocorre de forma natural e, por isso, é necessário realizar um tratamento de reprodução humana assistida. Neste podcast Fertilidade com Arte, falaremos da técnica mais eficaz e também mais complexa, que é a fertilização in vitro. Para entender o que é a FIV, nós que somos embriologistas da Clínica Arte Fértil, Sara e a Lide, preparamos esse podcast com o passo a passo de como esse procedimento é realizado. A FIV é a abreviação do termo fertilização in vitro, uma técnica de reprodução humana assistida de alta complexidade que consiste na fecundação do espermatozoide no óvulo em ambiente laboratorial. Na FIV, é possível selecionar os melhores gametas masculinos e femininos, além de acompanhar todo o processo e garantir as condições ideais para que a fecundação aconteça. As taxas de sucesso são altas, pois é realizada a fecundação em laboratório e somente após fecundado, o embrião será transferido para o útero. Você sabe como é feita a fecundação na fertilização in vitro? A FIV é feita em algumas etapas e a primeira delas será a estimulação ovariana, para se obter assim o maior número possível de óvulos por meio de medicamentos hormonais injetáveis. E durante esse período, o médico faz acompanhamento por ultrassonografias, avaliando o crescimento dos folículos. Uma vez que os folículos ovarianos chegam ao tamanho ideal, é o momento de aplicar outro tipo de hormônio, o responsável por induzir a maturação final dos óvulos, que estão desenvolvendo dentro de cada folículo, sendo então esta é a segunda etapa da FIV. Na terceira etapa da FIV, será realizada a coleta dos gametas. No caso dos homens, a coleta dos espermatozoides é simples e, na maioria dos casos, ocorre por meio de masturbação. Em alguns casos isolados, como por exemplo em homens que realizaram vasectomia, será realizado um procedimento para a retirada dos espermatozoides direto do epidídimo, ou, se necessário, direto dos testículos. E esse procedimento sempre deverá ser realizado pelo médico urologista, que é especialista em reprodução humana. Mas e os óvulos? Você sabe como são retirados os ovários da mulher? É então esse o momento da aspiração dos folículos em que os gametas femininos são puncionados dos ovários. Dentro de cada folículo é aspirado um líquido chamado líquido folicular. E este líquido é entregue em tubos imediatamente para o laboratório. E quando recebemos esse tubo no laboratório, nós verificamos a presença ou não dos óvulos no líquido puncionado. Aqui na Arte Fértil, temos uma estrutura para realizar todas as etapas do tratamento de fertilização in vitro, incluindo o bloco cirúrgico, que é anexado ao laboratório de FIV, garantindo assim a melhor qualidade e o controle em todo o processo de fertilização in vitro. Nesse mesmo dia da punção ovariana, ocorre a coleta dos espermatozoides, ou então os espermatozoides são descongelados, naqueles casos em que o sêmen que utilizamos é de doador, ou como, por exemplo, em que o parceiro não pode estar presente no dia da coleta dos óvulos. Na quarta etapa da FIV, será a fertilização in vitro em si, e pode ser realizada através de duas técnicas. A fertilização in vitro clássica, que é a técnica que consiste na fecundação natural dos espermatozoides nos óvulos em ambiente laboratorial. Ou seja,
nós colocamos os espermatozoides e os óvulos juntos para namorar. Essa técnica é menos usual, pois não garante a entrada do espermatozoide dentro do óvulo. A outra técnica de fertilização in vitro é a chamada ICSI, uma sigla em inglês traduzida para injeção intracitoplasmática de espermatozoides. E essa técnica é a que utilizamos no laboratório da Clínica Artefértil, garantindo assim que o melhor espermatozoide seja selecionado e introduzido dentro de cada óvulo, aumentando as chances de formação de embriões. A injeção dos espermatozoides é realizada por nós embriologistas, com auxílio de um microscópio de alta magnificação e microagulhas manipuladoras de gametas masculinos e femininos. Após realizada essa técnica de ICSI, os óvulos serão colocados no meio de cultivo e deixados na incubadora, que é o local onde simula as condições do útero. No dia seguinte, avaliamos a formação dos embriões, que é a chamada fertilização, onde nós vemos a presença de 2 pronúcleos, um de origem do óvulo e o outro proveniente do espermatozoide. Este é o chamado dia 1 do desenvolvimento embrionário. A partir daí, vamos avaliar o processo de multiplicação celular, chamado de clivagens. No dia 2, verificamos a qualidade dos embriões, estágio esse em que os embriões de boa qualidade devem se apresentar por volta de 4 células, e essas células devem ser semelhantes entre si e com pouca ou sem fragmentação. A partir desse dia, já temos um direcionamento de qual estratégia utilizaremos para o dia da transferência ou congelamento dos embriões, se faremos em dia 3 ou em dia 5, e em caso de congelamento de embriões, podendo ser até mesmo dia 6 de desenvolvimento embrionário. A cada dia, o embrião deverá multiplicar seu número de células. Então, o embrião em dia 3 deve se apresentar por volta de 8 células, ou seja, um embrião que tinha 4 células em dia 2 passa para 8 em dia 3. Normalmente, em dia 4, nós não avaliamos os embriões e aguardamos até o dia 5, estágio que esperamos que eles estejam em blastocisto. E então, eles serão transferidos para o útero ou então congelados. Quando os embriões são transferidos para o útero, cerca de 14 dias após a transferência, a mulher deve realizar um exame de sangue, chamado beta-HCG, para verificar se está grávida. Também realizamos técnicas complementares no laboratório de fertilização in vitro. A análise genética dos embriões é uma delas, que também são técnicas de alta complexidade e exige habilidade, prática e experiência dos embriologistas. A análise genética dos embriões pode ser realizada de 2 maneiras, sendo uma invasiva e outra não invasiva. A invasiva é a técnica onde realizamos a biópsia dos embriões, que consiste em retirar uma ou algumas células do embrião dependendo do dia do desenvolvimento dele, podendo ser realizada em D3 ou D5, D6. A análise dessas células que foram retiradas será realizada pelo laboratório de genética e os embriões permanecerão no laboratório de fertilização in vitro. Já a técnica não invasiva é realizada a análise genética no meio de cultivo, onde os embriões se desenvolveram até D5 e D6. Essa técnica é recente e muito promissora, já que não manipulamos os embriões com a retirada de células. Nessa técnica, apenas o meio de cultivo é encaminhado para o laboratório de genética, onde será analisado. E os embriões também permanecerão no laboratório de fertilização in vitro. Quer saber mais sobre o estudo genético dos embriões? Temos um podcast que a doutora Altina Castelo Branco preparou especialmente para vocês só sobre esse assunto. Então acessem nossas redes sociais para buscar mais informações.
Esperamos que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais de como acontece a formação dos embriões na fertilização in vitro, esse processo mágico, neste podcast Fertilidade com Arte da Clínica Arte Fértil.